Papo Suprem. Sempre um papo elevado para você de casa pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Distrito Federal, Goiânia, Salvador, Maceió e Rio de Janeiro. Como sempre, trazemos convidados que vão engrandecer a nossa qualidade de vida. E hoje não poderia ser diferente. Tenho a honra de receber a minha amiga Clevane Vale, produtora rural e engenheira agrônoma, que vem falar sobre a maior horta orgânica do Brasil. Clevane, satisfação recebê-la, minha amiga. Prazer muito grande estar aqui também, William. Para falar, para o país inteiro sobre produção orgânica, qualidade, levar alimentos de excelência e qualidade para a nossa mesa. E já começando, fale um pouco sobre a história, a sua história de vida, que inclusive, seus avós, seu pai, já trabalhava com melhoramento do solo para oferecer produtos de qualidade. Sim, a nossa história começa realmente na área rural. A gente sou filha, neta de produtor rural, minha família toda sempre trabalhou com produção de alimentos, né? E essa questão do amor à alimentação, a uma produção mais saudável, né? Vem do meu pai, que sempre foi muito pioneiro na região, em buscar sempre um diferencial na produção, né? Teve alguns prêmios, hoje nossa região muito premiada com cafés especiais. E ele Dentre os melhores do mundo, né? Dentre os melhores do mundo, inclusive. E nós seguimos mais ou menos aquilo que ele gostava, né? Eu e minha irmã formamos nessa área, até pelo amor que a gente via, acho, a dedicação dele e o amor à produção de alimentos. Depois que eu me formei, aí fui trabalhar, já começando a trabalhar, conheci o Joy, que é meu esposo, e que trabalhava com produção de orgânicos em Brasília. Tinha já uma propriedade orgânica aqui. Foi um trabalho da UNB até, que iniciou nessa propriedade, de estudantes da agronomia, que faziam visitas em produtores orgânicos, produtores convencionais de hortaliça aqui em Brasília, e eles acompanhavam o uso muito intensivo de agrotóxico, principalmente hortaliça, que é uma coisa que é complicada porque você se alimenta muito de alimentos crus, né? Principalmente as hortaliças. E eles sentindo começaram um questionamento sobre esse processo de produção. E resolveram montar essa horta orgânica na Malunga, para fazer como um experimento mesmo, né, da viabilidade da produção. Isso há quase 30 anos atrás, onde se falava muito pouco em produção orgânica, era inclusive chamada agricultura alternativa, né? Eu mesmo participei de alguns congressos na época na faculdade e sempre era tratado como uma agricultura alternativa, não era nenhuma matéria, na verdade, da agronomia, não existia isso. A gente começou, e eu vim para cá há 20 anos, para Brasília, a gente se casou, tenho trabalhado ao longo desse tempo na Fazenda Malunga, com produção de hortaliças e laticínios orgânicos, né? Hoje a propriedade conta com 200 funcionários, a gente distribui para muitas redes de supermercados aqui em Brasília. Inclusive você manda até para São Paulo. A gente já tem alguma coisa para São Paulo, para todo o Centro-Oeste também, porque é mais próximo, né? E temos 2 marcas próprias, Taek e Viver, além da marca Malunga. A gente trabalha já há bastante tempo e a gente ficou bem conhecido nessa questão da produção de hortaliças. Clevane, como você conseguiu chegar a ser dona da maior horta orgânica do Brasil? Isso é uma persistência, muito trabalho, muita dedicação, porque produzir alimentos já não é fácil, né? E produzir alimento no clima tropical, um pouco mais complexo, né? E orgânico, mais complexo. Então, assim, tem sido uma luta de busca de tecnologia. A gente já visitou muitos países, Joy já fez algumas visitas, inclusive na Austrália, que é um clima semelhante ao nosso. A gente já visitou os Estados Unidos, Europa, muita coisa de orgânicos no mundo inteiro. E a gente tem vindo fazendo muita pesquisa
No nosso campo de produção mesmo, porque ainda não existe muita tecnologia para a produção orgânica no Brasil. Mas cada dia a gente avança mais um pouco e temos conseguido produtividades muito semelhantes às produtividades convencionais ultimamente, principalmente no inverno, quando tem menos incidência de chuva e o clima é mais ameno. Então, produzir, né, alimentos saudáveis, com muita qualidade. As pessoas que estão nos assistindo agora, algumas, por exemplo, que ainda não têm tanto contato, não conhecem, essa diferença, talvez, do produto orgânico, né? Mesmo que é muito difundido, mas ainda para quem não conhece o produto orgânico, fale para eles essa diferença, inclusive até nos custos, né? A gente pode perceber que não tem uma diferença tão grande de um preço final para as pessoas estarem adquirindo, né? Essa qualidade, essa saúde, né? Melhorar a qualidade de vida, colocar produtos que não têm agrotóxico, né? E então, assim, essa diferenciação, como é que a gente, por exemplo, sabe que o produto é orgânico ou não? E questão de preço, né? Então, William, a gente separa hoje muito, a gente pede muito para as pessoas olharem a questão da certificação, né? É muito importante que o produto que não esteja em feira, porque nas feiras você tem o produtor vendendo direto o produto dele. Então, existe um certificado que o produtor carrega do Ministério da Agricultura, dizendo que ele está habilitado para produzir determinados alimentos. Então, isso pode ser cobrado do cliente para o produtor diretamente nas feiras. E a gente que trabalha com uma linha já de supermercados, então a gente não tem como estar ali do lado do nosso ponto de venda o tempo todo. Então a gente tem o selo de certificação, que é o CISORG do Ministério da Agricultura, sempre ligado a uma certificadora particular que é certificada pelo Ministério da Agricultura. Então nossa certificadora é a Ecocert e tem o selo do Ministério da Agricultura também acompanhando essa certificação. A certificação no Brasil é um pouco mais rígida até do que as certificadoras internacionais. As nossas regras são mais duras do que as internacionais, tanto que hoje o Brasil importa muito pouco produto orgânico em função disso. E, assim, é levado muito a sério isso, as certificadoras são muito organizadas, sabe? Parece Brasil, mas a gente pode ter muita confiança nas certificadoras. É feito um trabalho muito sério, sabe, William? A gente tem as vistorias sempre, são constantes, análises, sabe? Então, assim, é um trabalho sério, realmente, confiável. Bom, quais os passos para quem está em casa nos assistindo agora, né? Se perguntando, poxa, eu tenho uma chácara, eu tenho um terreno, eu tenho um quintal grande, principalmente a mulher que quer ser empreendedora, como você, vendo esse exemplo de sucesso? Então, a gente tem recebido muitas visitas ao longo da nossa história, né? Inclusive, eu falo que o marketing da Malunga todo foi feito recebendo clientes, principalmente que, na verdade, são o nosso maior patrimônio, né? São os clientes. Eles que realmente sempre foram os incentivadores, né? Que sempre foram as pessoas que valorizavam a produção e que faziam a gente continuar, e fazem a gente continuar trabalhando, né? Sempre pagaram o diferencial que o orgânico tem a mais, né? Que existe mesmo. Cada dia menos, cada dia está mais próximo ao produto convencional, porque aumenta a produção, aumenta a tecnologia, aumenta a produtividade, e aí você consegue ter uma concorrência maior com o produto convencional. Mas ainda tem um diferencial, principalmente nos legumes. Né? No nosso caso, como produtor de hortaliça, os legumes são mais caros, porque você tem que muitas vezes fazer em estufas, né? Não dá para fazer a campo aberto, produção em estufa é mais caro, então existe um diferencial realmente. Mas a gente incentiva assim, quem vai começar com culturas mais fáceis, né? Porque você vai pegar o jeito, porque a construção do solo, a agricultura orgânica, você tem parte do princípio de que uma planta saudável tem menos doença e menos ataque de pragas. É a mesma coisa do ser humano, né? Uma pessoa menos estressada, bem alimentada, com uma alimentação equilibrada, fica menos doente. É a mesma história. Então, assim, para você conseguir um produto de qualidade para comercializar, você tem que
nutrir bem o solo, cuidar muito bem da parte nutricional. Então, é melhor começar com culturas mais fáceis de produzir, com o tempo você vai adquirindo mais tecnologia. Eu recomendo isso. A gente recebe visitas de pessoas que estão interessadas em começar, de produtores, de clientes, sabe? Ao longo dessa jornada, a gente já recebeu muitos grupos do Brasil inteiro, grupos de produtores, sabe? Produtores grandes, produtores pequenos, produtores sem terra, cliente, gente que quer começar a aprender um pouco sobre orgânico. A gente já recebeu gente de todos os lugares do Brasil e do mundo, às vezes. Falando sobre qualidade de vida, o que você leva, o que você serve à sua família, aos seus filhos, à mesa, né? Estamos falando hoje com Clevane Vale, dona da maior horta orgânica do Brasil. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não mude de canal não, fique aí, tá bom? Papo Suprem, sempre um papo elevado para você de casa que nos acompanha, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. Hoje recebendo a minha amiga Clevane Vale, produtora rural, engenheira agrônoma, que veio falar sobre a maior horta orgânica do Brasil e qualidade de vida e alimentação. Clevane, alimentos com qualidade, levar saúde à mesa. Inclusive, na nossa reunião de produção, você estava falando, né, que uma cliente até falou que ela prefere pagar um pouco mais por produtos de qualidade, né, e diminuir a farmácia. Eu ouço muito isso por parte dos clientes. Eu economizo na farmácia. Eu prefiro economizar na farmácia. E este economizar na farmácia, né, por exemplo, o solo, como é que é a preparação desse solo, por exemplo, para saber se tem agrotóxico ou se já teve, quanto tempo que leva para esse processo de certificação, inclusive, para produção nesse lugar? Tá. William, hoje as certificadoras pedem até 2 anos de produção sem agrotóxico numa área para certificar. Então, tem todo um processo mesmo, dependendo da área, se ela teve o uso de agrotóxico ou não. Então, assim, essas são todas as normas de produção orgânica existem no site do Ministério da Agricultura. Isso já é uma lei. Hoje nós já temos uma lei de produção orgânica no Brasil com todas as normas. Inclusive, se tiver na região, né, solo que usou agrotóxico, inclusive tem que ficar um tempo mais parado, né? Tem que ter uma barreira de separação, uma distância mínima. Bom, você como mãe, Clevane, já, né, a gente conversando, começou o Empório Malunga, que é um primor, né? É uma loja assim intimista, um lugar gostoso, que inclusive você tem mais de 700 itens orgânicos. Sim. Isso começou dessa sua busca, né? Como mãe, poxa vida, eu vou no supermercado, ali tem um suco, ali no outro não tem ali. Então, quer dizer, e várias pessoas começaram a pedir. Como é que começou essa história do Empório Malunga? A gente iniciou com entrega em domicílio e feiras, né? Então, a gente já tinha esse contato muito próximo do cliente. E existia uma demanda por mercearias, né? Mas, porque a pessoa quer consumir, mas não quer ficar limitada a hortaliça e ao laticínio, né? Então, existia uma demanda maior, a gente começou a acrescentar algumas coisas na cesta, que entregava semanalmente na casa dos clientes, e ainda fazemos esse tipo de entrega. E começamos com algum arroz, açúcar, massa de tomate, um suco. E isso foi gerando um número de itens tão bacana que a gente decidiu abrir uma loja. E hoje é o Empório Malunga, que fica na Asa Norte. 315 Norte. Isso. E nós trabalhamos lá com mais de 700 itens hoje de produtos orgânicos do Brasil. Porque, como eu te falei, não tem produto importado. Existem muito poucos itens que já são certificados lá na fonte e são trazidos para o Brasil. Mas a maioria são produtos de indústria brasileira. Quais os benefícios de um produto orgânico para o nosso organismo? William, existem vários estudos, né? Em hortaliça, que é onde eu mais lido, é que é um produto mais equilibrado nutricionalmente, mesmo porque é um plantio mais equilibrado. Então, quando você faz uma planta mais equilibrada no solo, você tem uma planta mais equilibrada nutricionalmente, né?
E aí tem a questão de sabor que é levado, que sempre a gente ouve dos clientes que tem mais sabor, né, mais crocância, durabilidade. A gente ouve muitos relatos assim, mas tem muitos trabalhos científicos dizendo da qualidade melhor, mais saudável mesmo do produto orgânico. Essas visitas que você falou no primeiro bloco, a Fazenda Malunga, quem está nos assistindo, né, deve estar se perguntando, poxa, onde é essa fazenda? Eu quero conhecer. Professores que querem levar, né, suas turminhas, inclusive da antiga pré-escola, né, os primeiros anos. Você também que está em época de vestibular e até pensa nessa área, né, de engenharia agrônoma Sim. e tudo mais. Como é que faz para conhecer a Malunga, a produção? Tá, a gente monta turmas, né, e recebe isso em visitas programadas, né, mesmo porque o processo de produção é muito sobrecarregado, então eu preciso realmente agendar isso pelo nosso site, que a gente tem o site da Malunga e um Fale Conosco lá disponível para as pessoas interessadas. A gente já recebeu muitas crianças de escola, de projetos de ciências de escola, né? Já tivemos trabalhos com pessoal sabe, mais idoso, o pessoal mais jovem de escolas de superiores que tem a ver com a área, né. Então assim, está sempre à disposição, tá. Qual o contato que a gente tem? É o site da Malunga, malunga.com.br, e o Fale Conosco que está lá no site, Telefone. faleconosco@malunga.com.br. Clevane, quais os objetivos da Malunga? E os sonhos também, né? William, os nossos objetivos agora para 2016 e nossos sonhos para os próximos 25 anos, 30 anos, que está chegando agora os 30 anos, né, da Vamos Malunga. fazer 30 anos. Eu acho que os nossos projetos são realmente continuar produzindo alimento saudável sempre, né. Não ter que nunca mudar isso, porque é muito satisfatório você ver que você pode chegar num pé de tomate e comer um tomate, que um produtor convencional, ou comer um morango que um produtor convencional não pode, né. Então assim, é bacana. Ampliar mesmo essa produção de orgânicos, né, porque é saúde, né, William, não justifica as pessoas consumirem a quantidade de agrotóxico que se consome ainda no Brasil, né. O Brasil é o país que se mais consome agrotóxico no mundo, No mundo. né. Então assim, está crescendo muito, eu vi reportagens do crescimento de orgânicos no mundo agora recentemente, eles falam em 30% de crescimento ao ano, e são dados do mundo e do Brasil também. Então o consumo aumentando sempre, né, as pessoas cada vez mais conscientes quanto à alimentação, cada vez mais preocupadas com aquilo que colocam na mesa, a gente sente muito isso da parte dos clientes, né. Falando de agrotóxicos, né, Clê? Qual a diferença, por exemplo, você falou os benefícios, né, do produto Uhum. sem e o produto com agrotóxico. Então, assim, ele agride, a gente sabe, muito organismo. Você tem alguns exemplos disso? Então, e a gente fala do câncer mesmo, né, que eu acho que é o nosso as alergias, né, esses então, sempre está relacionado, o câncer está relacionado a 3 itens, né, é o estresse, né, o agrotóxico e a alimentação desequilibrada. Então, assim, a gente vê sempre muito essa relação, né, todo mundo tem hoje, infelizmente, um caso de câncer na família, né. É muito grande, alarmante a situação, e a situação do Brasil é maior ainda. Então, quanto ao uso de agrotóxico na área rural, ele ainda é mais pesado para o produtor rural, né, porque ele lida diretamente. Aí tem casos complicadíssimos, né, de depressão, casos de doenças seríssimas, né, em função de uso inadequado ou de uso excessivo de agrotóxico, às vezes, que aí causa realmente o dano ainda mais rápido, né, porque senão ele é cumulativo, ele acumula no organismo e ele vai causar um dano mais para frente, mas se tiver uso abusivo e uso intensivo, aí o dano é mais rápido.
Bom, várias mães estão nos assistindo neste momento. Uhum. E qual a sugestão e dica que você dá para elas, inclusive para lidar com as crianças que não sabem, que não gostam, né? Não querem nem tentar gostar ou provar os alimentos, por exemplo, os legumes, as frutas, hortaliças? Essa é o amor e a persistência. Eu falo isso, tem minhas filhas já um pouco mais criadas, mas que foi uma doutrinação. Como você falou, a gente garimpava produto orgânico no supermercado, né? Foi uma das coisas que também levou a gente a montar o Empório Malunga, porque a gente estava sempre garimpando produto orgânico no supermercado, nas prateleiras, achava uma coisa, achava outra, ia em outro mercado para achar outra coisa. E ali no Empório a gente tem conseguido esses 700 itens disponíveis numa loja só. Então você consegue, como o nosso foco é orgânico, então você consegue uma gama de produtos sempre à disposição, né? Não tem aquela coisa de faltar esse, faltar aquele, que você está acostumado, aí você acostuma a consumir e não tem. Então, assim, essa é a ideia do Empório, é realmente dar a oportunidade para quem quer se alimentar de forma melhor e alimentar seus filhos, que é a maior preocupação da gente realmente ainda com os filhos, né? E buscar isso com facilidade, né? Não ter que realmente ficar procurando em que loja que você vai encontrar uma variedade maior de alimento saudável para levar para casa. Muito bem. Cleide, deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. A nossa mensagem é sempre no sentido de que amplie mais a agricultura orgânica no Brasil e no mundo, que as pessoas possam se alimentar cada vez melhor, né? Possam ter mais qualidade de vida, mais saúde e o entendimento, né, de que a felicidade passa também pela saúde do corpo e da mente, né? Fala mais uma vez o site da Malunga para quem quiser conhecer mais, Tá. até mesmo sobre os produtos do Empório. Tá. A gente então tem o site malunga.com.br, tem o Fale Conosco para quem quiser entrar em contato e o número do telefone também do nosso escritório. E a nossa loja está Qual o número do telefone? 3202-6003. 61, né, aqui de Brasília. 61-3202-6003. E a loja fica na CLN 315, Bloco E, loja 60. É a nossa primeira loja, mas nós pretendemos ampliar em função até da clientela que a gente foi cativando e que está cada dia mais crescendo o consumo. Nós pretendemos montar outras lojas em outros lugares do plano piloto ou de Brasília. E que serão de sucesso e bem recebidas, tá? Muito Sim, obrigado pela sua presença, minha amiga Cleide. Obrigada de você, William, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado para você de casa pelo canal 2 da NET TV afiliadas. Fiquem sempre conosco. Meu abraço a vocês. Tchau!